Fala, Fogão! Em longa entrevista para o GE, Eduardo Freeland falou sobre o seu início de trabalho no Botafogo, a mudança de filosofia, chegada do CEO, reforços, mudanças no elenco, enfim, falou sobre muita coisa bacana de interesse da torcida botafoguense. E nesse vídeo eu vou buscar trazer aqui um resumo das principais declarações do nosso diretor de futebol. Vou comentar tudo isso para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa entrevista exclusiva que o Eduardo Freeland concedeu para o GE é justamente o pilar da autonomia. Isso porque o Durcésio Mello, quando apresentou o diretor de futebol e agora o CEO, Jorge Braga, ele falou muito em autonomia. Dar autonomia para que esses profissionais que estavam sendo contratados pudessem fazer o seu trabalho. Então é muito interessante a gente escutar do próprio Eduardo Freeland que essa autonomia de fato está acontecendo na prática. Porque uma coisa é o discurso, a teoria, e outra coisa é a prática. O Durcésio Mello, então, está se mostrando um cara que não tem apreço ao poder. Ele deixa os profissionais trabalharem, participa das decisões, até porque a canetada final ainda é do presidente, já que o Botafogo é uma associação esportiva sem fins lucrativos, mas é bem interessante saber, através do próprio Eduardo Freeland, que a autonomia na prática está de fato sendo real. E essa autonomia vem sendo aplicada desde o começo. Porque quando o Eduardo Freeland chegou, fazendo aquele diagnóstico inicial da situação do Botafogo em relação a extracampo, dentro de campo, montagem de elenco, enfim, ele foi fazendo um diagnóstico ali naquela reta final de Série A do Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos disso. E no momento que ele decidiu pela troca do comando técnico, o próprio Eduardo Freeland falou que houve uma tensão ali, um momento de tensão. Foi debatido esse assunto internamente, mas no fim das contas prevaleceu a decisão do diretor de futebol, que enxergou na mudança do comando técnico uma necessidade para que a gente pudesse dar uma oxigenada no ambiente do Botafogo, já que era um ambiente de baixa autoestima, totalmente destruído, os jogadores sem confiança nenhuma. A gente sabe muito bem como é que foi essa reta final de Campeonato Brasileiro. Uma draga danada, um pesadelo para a galera botafoguense. Então a troca no comando técnico foi decidida e a escolha do Marcelo Chamusca, e esse é um ponto muito interessante da gente saber, foi uma decisão do Eduardo Freeland, porém com 4 pessoas auxiliando nessa tomada de decisão. A palavra final foi do diretor de futebol, mas foram 4 pessoas debatendo ali para chegar num consenso. Isso por quê? Para que a gente pudesse definir o treinador da forma mais criteriosa possível, justamente para evitar uma prática que se tornou muito comum pelos lados do Botafogo, que é a troca constante de treinadores. Não à toa, o Eduardo Freeland comentou que de 2019 para cá, o Botafogo teve 10 ou 11 treinadores, sendo que o Alberto Valentim e o Eduardo Barroca foram repetidos. Então a escolha do Marcelo Chamusca, que não foi na velocidade que a galera botafoguense estava esperando, tanto é que a torcida começou a pressionar, porque o tempo ia passando e ninguém anunciava o novo treinador. Mas essa escolha, então, a gente sabe agora, foi de forma bem criteriosa para evitar ao máximo que o Botafogo fique trocando o treinador. Esse é um ponto importante aqui pra gente falar, porque quando você fica trocando o treinador constantemente, isso passa uma imagem para o mercado. Então, quando o Botafogo vai fazer uma proposta para um profissional, esse profissional ele vai avaliar. Tem uma proposta do Botafogo que demite um treinador a cada 4 ou 5 partidas. E tem uma proposta desse outro time aqui que tem um projeto mais sólido. Para onde esse profissional vai acabar escolhendo ir? Obviamente, o Botafogo vai ficar em segundo plano. Então, realmente é bem importante a gente saber que a escolha do Marcelo Chamusca foi de forma criteriosa, que o Eduardo Freeland tem tido autonomia para poder tomar essas decisões e que essa autonomia, tá, pelo bem do Botafogo, não é uma autonomia autoritária. Ou seja, o Eduardo Freeland nesse momento não está chegando e falando, vai ser assim porque eu quero. Não, é uma autonomia com corresponsabilidade. Ele debate com as pessoas dentro do Botafogo, porém tem a palavra final. Autonomia do jeito certo, pelo bem da instituição. Ainda em relação aos critérios para a contratação do Chamusca, o Eduardo Freeland deixou bem claro que o histórico de acessos que o Chamusca tem com outras equipes pesou bastante na decisão. Vale lembrar que o Chamusca conseguiu acesso com Salgueiro, Guarani e Ceará e foi importante agora nesse acesso do Cuiabá, já que boa parte da campanha ele foi o treinador da equipe. Vale destacar também aqui o conhecimento que o Marcelo Chamusca tem do mercado da Série B, o que facilita para o Botafogo na hora de fazer contratações. E por falar em contratações, vale aqui um destaque. O Eduardo Freeland deixou bem claro que nesse processo de contratações do Botafogo até aqui, sim, teve participação do Barroca, assim como também tem a participação do Marcelo Chamusca.
Lembrando que o Botafogo trabalhava com uma lista que tinha reforços indicados pelo Eduardo Barroca antes do Marcelo Chamusca ser apresentado. Então ele afirma isso, tem participação dos dois, mas naturalmente a decisão final é do próprio Botafogo. Nem sempre o nome apresentado pelo treinador vai ser aprovado, porque o jogador, no final das contas, é do clube. Então tem uma análise de mercado, uma análise física, de saúde, do próprio atleta, se vai estar apto a jogar, enfim, tem todo um trabalho aí para poder trazer esses jogadores. Em relação à média de idade, fica aqui um destaque bem interessante. O Eduardo Freeland comentou que se você pegar todas as equipes que conseguiram acesso nos últimos anos, nas últimas temporadas, a média de idade das equipes era de 25 a 28 anos. Se a gente pegar, por exemplo, que o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 tinha uma média de idade bem abaixo disso, qual foi o trabalho do Eduardo Freeland em relação a isso? Justamente contratar jogadores mais experientes, com mais casca, não necessariamente veteranos, mas que possam ajudar a elevar essa média de idade da equipe e, logicamente, tirar o peso das costas dos jovens jogadores. Esse aspecto aqui da idade foi um ponto que eu comentei no canal. Como o Botafogo estava jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro e tinha um elenco muito jovem, naturalmente no momento de pressão, jogadores que estavam acabando de subir para o profissional, como era o caso, por exemplo, do Caio Alexandre, do próprio Canu, sentiram essa pressão. O Canu fez bons jogos, é verdade, mas também teve falhas, assim como o próprio Caio Alexandre. E isso é natural de acontecer com um jovem jogador. Para uma Série B de Campeonato Brasileiro, com toda certeza, não tem condições do Botafogo jogar a competição com uma média de idades aí no elenco muito baixa. Então esse é um aspecto bem interessante. Se você pegar a maioria dos reforços que o Botafogo contratou, não são jogadores de 20, 19 anos, conforme aconteceu na última temporada. A gente realmente está contratando jogadores aí para elevar essa média de idade, um time mais experiente, com mais casca, justamente para no momento de pressão o time conseguir sair desse momento ruim o mais rápido possível. A gente sabe que resultados oscilam durante a temporada e justamente por isso, experiência num momento como esse pode realmente fazer a diferença. Vale destacar aqui também, em relação ao tamanho do elenco, que tanto o Eduardo Freeland quanto o Marcelo Chamusca entendem que um grupo de jogadores com 25, 26 atletas de linha, mais os goleiros, é o tamanho ideal. Só que o Botafogo hoje ainda enfrenta um grande problema, que é justamente os atletas que o Botafogo não tem interesse em manter, porém tem um contrato longo. Casos, por exemplo, do Calu, que tem contrato até fim do ano, o Juan, o Barrandegui, entre outros, a gente sabe disso. Então, em relação a esses atletas, o Botafogo tenta costurar um acordo. O Calu, você sabe muito bem, o advogado e o jogador querem cerca de 1 milhão e 600, 2 milhões para poder rescindir o contrato antes do fim do ano, mas a gente ainda tem outros jogadores aí nessa situação. Então o Botafogo tenta chegar no acordo com esses atletas justamente para abrir ainda mais a folha. O Botafogo já teve uma redução na sua folha de cerca de 1,5 milhão de reais. Se esses jogadores que o Botafogo não conta também saírem, a gente vai aliviar ainda mais a folha salarial e vai facilitar a vida do Botafogo ao longo dessa temporada. Que tem interesse, inclusive, de trazer mais 4 ou 5 jogadores para a disputa da Série B. Mas segundo o próprio Eduardo Freeland comentou, a gente ainda tem tempo para poder fazer uma análise e com calma trazer esses atletas. Lembrando que o Botafogo tem interesse em trazer lateral, tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito, um meio de campo e um atacante. Essas são posições aí que o Botafogo tem interesse em reforçar para a disputa da Série B. Vamos aguardar, não tem nomes ainda que podem surgir, mas é fato que devem ter novas contratações depois, principalmente, da saída de alguns jogadores. Em relação a esses jogadores que ainda permanecem no grupo de atletas, mas não vão ficar no Botafogo, porque o Botafogo não tem interesse na permanência dos jogadores, o Eduardo Freeland deixou bem claro que ele tem sido bem transparente com todo mundo. E a transparência é fundamental. Não adianta você ficar mantendo um atleta insatisfeito, ele não sabe que vai sair, que o Botafogo não quer contar com o trabalho dele. Isso não adianta, é muito prejudicial. Então a transparência é fundamental, porque isso ajuda o próprio atleta a buscar um novo clube, um novo contrato. Então para o Botafogo é bom, para o atleta é bom, e é um trabalho bem interessante do Eduardo Freeland em relação a isso. Montagem de elenco no Botafogo a gente sabe que foi muito mal feita na última temporada, e quando a gente vê que a montagem do elenco dessa temporada agora tem sido montado com critério, isso realmente é para animar a galera botafoguense, porque não podemos repetir os erros do passado, essa é a grande realidade. O último destaque que eu quero dar aqui é justamente esse divisor de águas na vida do Botafogo, o profissionalismo. Com a apresentação do CEO, logicamente, Eduardo Freeland e Jorge Braga vão trabalhar em conjunto pelo bem do Botafogo. Tem muita coisa para acontecer, sem a menor sombra de dúvida. O Jorge Braga vai chegar, vai fazer um diagnóstico também e vai obter informações com o próprio Eduardo Freeland, sem a menor sombra de dúvida. Afinal de contas, esse período que o Eduardo Freeland já está no clube, sabendo da realidade e tal, é realmente valioso para que essa interação entre ambos os profissionais
possa gerar os melhores resultados possíveis. Mas é isso, Fogão, essas foram as principais declarações do Eduardo Freeland nessa entrevista exclusiva para o GE. Eu recomendo muito que você leia na íntegra essa entrevista, porque realmente vale muito a pena. É sempre muito importante para a galera botafoguense, para todos os torcedores, poderem entender o que está acontecendo dentro do clube. E o Eduardo Freeland nessa entrevista passou muita informação bacana que eu tentei resumir aqui, mas sempre vale a pena você ler na íntegra para ficar por dentro de tudo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.